matéria especial produzida pelo André Miesel, que fala exatamente desse trabalho de linha de frente nas ruas, onde o ativismo digital do Pedro Neto está fazendo a diferença no Rio de Janeiro, entre embates com parlamentares, como Lindbergh Farias, por exemplo. Não sei nem como é que o Pedro suporta. E a polarização, né, ele tem transformado a rotina da capital fluminense em um palco de disputas políticas. Vamos acompanhar a matéria de André Miesel. No coração do centro do Rio, onde as tragédias se cruzam no ritmo acelerado da cidade, Pedro Neto construiu seu espaço de atuação. Longe dos estúdios e das redes sociais, ele realiza abordagens diretas nas ruas, motivadas por uma busca pessoal, por respostas num cenário político marcado pela polarização. Hoje deixamos de lado o personagem de trás das telas para conhecer o homem por trás do microfone. O que motiva a enfrentar esse ambiente de constantes confrontos e como lida com os impactos diários dessa exposição em sua vida. O que te motivou a sair de casa, vir nas ruas para gravar conteúdo perguntando sobre, por exemplo, aqui você oferece R$1.000 para quem te convencer que o governo Lula é bom? Na verdade, isso aconteceu em 2016, num vídeo que eu assisti do professor Olavo de Carvalho no YouTube. E ele foi realmente o meu despertar, onde eu tomei a pílula vermelha da política e comecei a me interessar pelo assunto, me aprofundar nos assuntos que envolvem política, inclusive a parte ideológica. E aí, de 2025 para cá, no final de 2025, eu comecei a gravar conteúdos na rua, abordando as pessoas, abordando principalmente os esquerdistas, para conseguir expor tanto para eles quanto para aqueles que nos assistem que eles são utilizados pela esquerda como um projeto de massa de manobra, como um projeto criminoso de poder e sequer conseguem perceber. E qual foi a sua primeira viralização, por exemplo, que você teve conversando com as pessoas aqui no centro da cidade do Rio ou outro lugar que você fazia? A primeira foi exatamente aqui, na Carioca, onde um senhor me abordou, perguntou se eu defendia Bolsonaro, eu falei que sim, aí ele me mandou para PQP. E aí falou que só não me matava porque ele não estava armado. Aí eu falei, você não me mata porque você é frouxo, é exatamente por isso que você defende o ladrão do Lula. E logo em seguida, o outro vídeo nosso que viralizou foi abordando o Lindbergh em frente ao restaurante Amarelinho da Cinelândia. Ladrão é o filho, ladrão é o filho do Lula, você defende bandido, você defende bandido, defende bandido. O filho do Lula está recebendo 300 mil de propina e você defende bandido. E aí, no momento que ele foi abordado, ele correu para dentro do Amarelinho. Aí eu falei pro Lindbergh e ipsis literis que ele é defensor de bandido, que fica o dia inteiro mentindo nas redes sociais e passa pano e defende o filho do Lula, que está recebendo 300 mil por mês de propina do careca da INSS, e que ele é nada mais e nada menos do que um simples defensor de bandido. E aí o vídeo viralizou e ganhou uma projeção gigantesca. Já passou por alguma situação de agressão física real? Alguma coisa que tirou você do sério, alguma coisa parecida? Não, isso nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com o nosso filmmaker, com o Davi. Ele tomou um mata-leão. Tomou um mata-leão do deputado estadual do PSOL, chamado professor Josemar, que é um delinquente que não está à altura da liturgia que um cargo desse tamanho exige. Ele deu um mata-leão num jovem de 18 anos, que tem cara de criança, deve ter 23 centímetros de bíceps, pelas costas. Ele não estava sendo abordado naquele nosso conteúdo, ele não estava sendo abordado naquele dia. Nós estávamos abordando o Glauber Braga, que é o deputado federal do PSOL, e o Josemar chegou pelas costas de Davi sem que ninguém percebesse a sua presença e deu um mata-leão na covardia. É exatamente por isso que eu fiz um registro de ocorrência contra o professor Josemar. O Ministério Público aceitou essa denúncia e moveu ação contra o professor Josemar, e sem falar que também ele vai responder por isso no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos cassar o mandato do deputado estadual, professor Josemar. Tá, pra gente finalizar, eu queria saber, você ofereceu aqui R$1.000, você já pagou alguém? Alguém já conseguiu te convencer de alguma coisa que você tivesse proposto a debater? Nesse caso, acredito que só o Tom Cruise conseguiria cumprir essa missão, porque se trata de uma missão impossível, né? Não tem como ninguém conseguir convencer que o Lula está fazendo um bom governo, porque é o pior
governo da história da nossa nação, é um desgoverno. O ministro da Fazenda dele, que é o Fernando Haddad, nada mais é do que o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai. Porque depois que Fernando Haddad assumiu a cadeira de ministro da Fazenda, todos os grandes investidores da nossa nação começaram a levar o seu capital produtivo lá para o Paraguai e tiraram o capital produtivo aqui do país, porque o Brasil, sabemos que durante os governos petistas, é um péssimo território para que seja investido e para que o empresário assuma o risco de despejar o seu capital produtivo num país que está sendo desgovernado por esse ladrão. A mensagem que você manda para as próximas pessoas que te encontrarem na rua para gravar conteúdo? Que venham preparados, porque senão vão passar vergonha, igual a maioria dos esquerdistas passam, e aí perdem o controle, começam a nos xingar de fascistas, tentar agredir, enfim, esse não é o caminho. O caminho é tentar vencer no argumento, mas é óbvio que eles não vão conseguir, porque nenhum deles é o Tom Cruise e tem a capacidade de executar essa missão impossível que é defender esse desgoverno. Do Rio, André Miesel. Mais uma matéria extremamente bem produzida do André Miesel. Eu recomendo, viu, se você encontrar o Pedro Neto na rua, diga que vota em Bolsonaro. Acho que é o melhor conselho que pode dar. Acho que não recomendo você ir para o enfrentamento, não, com o Pedro Neto.